Cumprimento a todos os munícipes de Sete Lagoas e vamos dar início à audiência pública sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. O ano passado nós fizemos essa audiência também através da divulgação no site da Prefeitura e esse ano também devido à pandemia. Quais são os motivos desta audiência? É dar cumprimento à legislação vigente e dar conhecimento à população sobre a elaboração da LDO. Essa é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal que determina que tem que dar transparência dos atos da administração pública através de ampla divulgação, inclusive nos meios eletrônicos, dos planos, orçamento, lei de diretriz orçamentária, prestação de contas, relatórios. Então, a gente tem que fazer essas audiências durante o processo de elaboração, porque a Câmara não pode votar, o Estatuto da Cidade determina que a Câmara só pode aprovar a lei de diretriz orçamentária, o orçamento, se houver, né, a realização da audiência pública. Então, nós temos aí 3 documentos de planejamento que toda administração, nas 3 esferas governamentais, tem que elaborar. O Plano Plurianual, que é o PPA, que ele constitui de programas, metas e indicadores para 4 anos. Ele tem uma função do planejamento, como mesmo o nome já disse, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai definir as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e vai estabelecer metas e prioridades das ações governamentais, então ela vai orientar, e a Lei Orçamentária Anual, que vai prover os recursos para a execução dessas ações que foram previstas no Plano Plurianual, definida como metas na Lei de Diretriz Orçamentária e aí os recursos para a sua execução. Então, é através da Lei Orçamentária que a gente faz a execução dos recursos públicos. Nós temos aí a integração desses 3 documentos. A gestão atual agora vai elaborar o Plano Plurianual para 2022 até 2025, que vai ser entregue até dia 30 de setembro, e a Lei de Diretriz Orçamentária, que vai ser entregue agora até dia 15 de maio, e a Lei Orçamentária até 30 de setembro, juntamente com o Plano Plurianual. Então, a gestão atual elabora o Plano Plurianual para os próximos 4 anos, e vai elaborar as leis também para os próximos 4 anos. A de 2025, a LDO e a LOA já vai ser a próxima gestão que vai executar, certo? A Constituição de 88 definiu o que é a Lei de Diretriz Orçamentária e agora a Emenda Constitucional 109 deu uma nova redação. Então, ela fala que a Lei de Diretriz Orçamentária compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, que é uma preocupação de ter recursos para pagamento da dívida, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, que é o BDMG, BNDES. Então, é na LDO que vai estabelecer essas diretrizes. E a Lei de Responsabilidade também determinou o equilíbrio entre receita e despesa, que é o bom orçamento doméstico. A gente faz uma previsão de receita e uma previsão de despesa e tenta ter esse equilíbrio, né? De preferência fazendo uma economia para poder, né, guardar para algum evento, algum risco que acontecer. No setor público também é a mesma coisa. A gente faz
a previsão da receita, a previsão da despesa, faz uma reserva de contingência para cobrir, né, esses riscos. Então, a LDO já determina que se faça esse equilíbrio. Os critérios para contingenciamento também, quando não acontece de ter a receita suficiente para atender, nós temos que fazer o congelamento de dotações, né? Ver o que pode cortar, quais são as despesas que a gente pode abrir mão de algum investimento, deixar de fazer, porque as despesas obrigatórias não tem como, essas aí a gente tem que realizar. Temos que conter também as regras para avaliar a eficiência e eficácia das ações desenvolvidas, que é o controle mesmo, né, do como que vai ser feito a execução dessas ações. As condições para ajudar financeiramente e subvencionar as instituições privadas, autorização para o município auxiliar o custeio de despesa própria do Estado e da União, condições para transferir recursos para entes da administração indireta, critérios para início de novos projetos. Por quê? Porque você só pode começar novos projetos se você terminar os que já estão em andamento. Então, a prioridade é terminar o que já tem. Então, a LDO estabelece esses critérios. Critérios para o Poder Executivo obedecer à programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. A definição do percentual da receita corrente líquida que será retido para a reserva de contingência. Então, foi o que eu falei, a gente tem que fazer a previsão da receita, que é uma coisa, né, complicada nesse ano de pandemia, o ano passado também já foi, mas, né, conseguimos, estamos mais ou menos, né, arrecadando dentro do que foi previsto, e esse ano nós estamos fazendo a previsão para 2022, 23 e 24, que vai na lei de diretrizes orçamentárias, e nós temos que definir o percentual de 1%, que vai ser para garantir esse passivo contingente. E vamos definir as despesas consideradas irrelevantes, que não precisa atender os dispostos no artigo 16, que é quando você cria, né, nova despesa, você tem que falar que você tem recurso suficiente para bancar essas novas despesas. Então, tem que fazer o impacto orçamentário e financeiro. Então, nós temos que também definir as condições de contratação de horas extras dos servidores públicos quando a gente alcança o limite prudencial. É outra determinação também que tem que ser feita. Então, a LDO, ela é composta pelo texto da lei, onde tudo que está naqueles artigos ali tem que estar definidos, e ainda ela vai compor com mais 3 anexos, que é o anexo de metas e prioridades, que nós já falamos, que a Constituição determina, o anexo de metas fiscais, que é a portaria do Tesouro Nacional 375, através da 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, dá toda a orientação de como elaborar e quais são esses anexos, bem como o anexo de riscos fiscais também. É o mesmo manual que determina o que tem que conter. Então, nós temos aqui o anexo de metas e prioridades. Ela vai ser retirada do plano plurianual. O plano plurianual contém as ações, né, as metas. Metas são ações quantificadas e depois a gente tira para pôr na LDO. Aí a LDO vai com um anexo, né, um documento que vai conter a ação, a finalidade, a unidade de medida e a quantidade física dessas ações. Agora, nesse ano que a gente não tem o plano plurianual ainda aprovado para tirar essas ações, nós, excepcionalmente, ela vai ser encaminhada juntamente com o plano plurianual. Então, o plano plurianual vai com todos os anexos que compõem esse documento e mais o anexo de metas e prioridades. Já é uma solução já consolidada no âmbito do governo federal, estadual, e o Tribunal de Contas nosso também aprova esse mecanismo, porque no começo da administração, a administração está entrando, começando. Aqui em Sete Lagoas até está tendo uma continuidade de governo, mas
nos vários municípios que houveram mudanças dos prefeitos, são novos prefeitos, até nomear todo mundo, fica difícil de você conseguir já tirar essas metas para serem encaminhadas até o dia 15 de maio, e tem muitos municípios que encaminham isso até 15 de abril. Então já é pré-estabelecido que esse anexo de metas e prioridades no primeiro ano de governo vai ser acompanhado juntamente, né, com o plano plurianual, certo? O anexo de metas fiscais, esse vai compor a LDO. Vai ser estabelecida as metas anuais em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesa, resultado nominal e primário, montante da dívida pública, para o exercício a que se refere e para os dois seguintes. Então, isso aí, esse anexo é bem complexo. Você tem que fazer a previsão de tudo, né, da receita, da despesa, do resultado nominal, primário, montante da dívida, e eles são vários demonstrativos. Então, nós temos um primeiro demonstrativo, que são as metas anuais, para 2022 até 2024. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Então, 2020 é outro anexo que a gente tem que fazer. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Então, vai de 2019 até 2024. Evolução do patrimônio líquido, mostrando como que está sendo a evolução. A origem e aplicação dos recursos obtidos com alienações de ativos, porque você vende um ativo e esse recurso ele é já vinculado à compra de outros bens de capital. Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores. No caso aqui de Sete Lagoas, esse anexo não compõe, porque nós não temos o regime próprio de previdência. O demonstrativo 7, já é a estimativa e compensação da renúncia de receita. Então, quando a gente faz a previsão da receita, a gente já tem que pensar o que vai ter de renúncia. E aí você entra com o valor bruto da receita estimada, e lá na conta de dedução da receita, você entra com o valor dessa renúncia já diminuindo da receita. Senão, quando for feito algum projeto de lei dando renúncia, você tem que provar de que você ou entrou com ela na lei orçamentária, deduzindo, ou que você vai aumentar alguma outra alíquota para recompor, porque você não pode tirar o equilíbrio existente entre receita e despesa. A outra é a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. E a gente obedece os parâmetros econômicos do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que são as metas que a União estabeleceu, né? Então, é a síntese do anexo de metas fiscais, são esses parâmetros econômicos que a gente usa para fazer a indexação, tanto da receita como da despesa. E isso também já está lá definido na lei de diretrizes orçamentárias. O outro anexo são os riscos fiscais. O que são? A portaria 375 do Tesouro Nacional determina que esse demonstrativo onde vão ser avaliados os passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas e informar as providências a serem tomadas. Então, nós temos aí uma queda de receita em função da pandemia. Então, nós temos que fazer uma previsão de quanto que é, porque depois a gente tem que, esse valor tem que estar acobertado pela reserva de contingência. Então, os desastres, chuvas, seca, o que puder acontecer, que a gente não fez essa previsão dessa despesa. Então, esses riscos fiscais vão ser para isso. A gente faz esse demonstrativo, um outro anexo que vai também compondo a lei de diretrizes orçamentárias. E aí o documento ficando pronto, o texto da lei mais esses anexos, o Poder Executivo, que tem a
prerrogativa dessa elaboração, a iniciativa é dele, a Constituição determina, ele encaminha o projeto para o Poder Legislativo, onde ele discute, pode alterar e aprova, e devolve para o Poder Executivo, onde ele vai sancionar, vai publicar essa lei e pode, né, ter algum veto, alguma coisa, e aí ele volta para o Poder Legislativo para poder verificar os vetos propostos. Então, o prazo de encaminhamento da LDO para o Poder Legislativo aqui no município de Sete Lagoas é 15 de maio. E o Legislativo não entra de recesso em julho se ele não aprovar a LDO. Então, nós temos aí o conteúdo do projeto da lei, né, que é a mensagem, o texto e os anexos, que esse ano é só 2, metas fiscais e riscos fiscais. O de metas e prioridades será encaminhado juntamente com o plano plurianual. Então, essa minuta do projeto de lei vai estar disponível no site da Prefeitura. Então, qualquer dúvida, qualquer observação ou qualquer sugestão, vocês poderão entrar em contato lá na Secretaria de Planejamento. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.